Olá, é, eu estou aqui hoje, né, para dar continuidade àquela série de palavras, né, cara a cara com a dor. E no vídeo anterior nós falamos de quando a aflição, né, ela bate na nossa porta e não na do outro. E hoje eu quero falar um pouco de quando a dor ela é tão grande que nós não queremos ser consolados. É comum, né, quando perdemos uma pessoa, quando estamos cara a cara com a dor, né, que as pessoas se movam no sentido de nos consolar. E foi assim, né, com Marta e Maria, quando da morte de Lázaro, e continua sendo assim hoje. Muitas pessoas se movem, né, no sentido de consolar, de estar ali presente. E é claro que essa presença ela é muito importante para o enfrentamento da dor, né? A presença dessas pessoas amadas, dessas pessoas queridas. E como eu também já falei no vídeo anterior, essa dor ela tem uma intensidade que só quem já passou ou está passando por ela é capaz de dimensionar. E quando se está inserido nessa dor, né, o ânimo para fazer qualquer coisa que exija esforço, ele praticamente inexiste, né? Às vezes faltam-nos desejos de comer, né? E as atividades do dia a dia, atividades corriqueiras, elas se tornam muito desanimadoras, vamos dizer, né? E então é muito importante, né, que pessoas que nos amem estejam ali, né, nos ajudando, né, nessas coisas que numa situação normal, né, é algo aparentemente pequeno, mas nesse momento de dor nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Agora, acima de todo cuidado e de toda consolação, né, que as pessoas podem nos oferecer, está Deus, o Deus de toda consolação. Eu quero ler um texto aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, e eu quero ler apenas 2 versículos. Nós poderíamos ler outros, mas eu quero me deter só nesses 2 versículos, que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, em todo o nosso sofrimento, em toda a nossa dor. É Ele quem nos consola. Mas eu quero falar, né, hoje de algo que nós não paramos para pensar. Será que nós queremos ser consolados? E o grande problema é exatamente esse, porque há momentos que a dor é tão grande que nós não queremos ser consolados. Às vezes aquela pessoa que está inserido naquele nível de perda, ele não quer ser consolado. Ele quer simplesmente chorar,
a sua perda e cultivar a sua dor. Pode parecer irreal aquilo que eu estou falando, mas eu posso garantir para você que é verdade. Às vezes a pessoa que você perdeu, ou às vezes a pessoa que um ente querido seu perdeu, era tão preciosa que sofrer aquela dor parece que é uma forma de valorizar o outro. Então, afinal de contas, nós temos que pensar que, afinal de contas, uma pessoa muito amada foi arrancada sem direito à volta. E, às vezes, num determinado momento, a gente pensa como ser consolado dessa dor. Se nós não podemos reverter essa situação, se nós não podemos ter aquela pessoa de volta, se nós não podemos dar mais um abraço, se nós não podemos mais sorrir juntos. E aí o que acontece? Às vezes a gente simplesmente não quer consolo. E talvez alguém que está passando exatamente por essa fase esteja me ouvindo agora e se sentindo assim. E eu quero dizer para você que você não é normal, você é humano. Você se sentir assim até certo ponto, por um pouco de tempo, é até normal. Eu confesso para você, eu não tenho nenhuma intenção aqui de ser a super mulher, e por isso eu quero conversar a você que num desses momentos, né, da perda do meu marido, eu me senti assim. Eu não queria ser consolada. Eu queria chorar, eu queria sentir a minha dor. Mas cuidado. Se isso se prolongar, pode virar autocomiseração e posteriormente pode virar uma depressão. E isso não é a intenção de Deus para nós. Isso não é a intenção de Deus para mim, não é a intenção de Deus para você. Então, eu quero falar aqui sobre uma segunda coisa muito importante. Sobre o reagir ao controle da dor e aceitar o consolo e a força oferecida por Deus. Nesses dias de luto pela partida do meu marido, mergulhada em lágrimas e muita dor, eu entendi que Deus tinha consolo e força para mim, mas que eu deveria desejar receber esse consolo e essa força na minha vida. Eu deveria me abrir para receber esse consolo e essa força na minha vida. Foi então que, mesmo devastada, em oração, eu disse a Deus: Deus, eu preciso do teu consolo. Eu preciso da tua força. Eu abro o meu coração para receber o teu consolo e a tua força. Eu quero. E aí você vai me fazer a pergunta, se ainda está doendo.
Tá doendo ainda, muito. Se eu ainda choro, sim, eu ainda choro. Mas, como diz no início do verso 4 de 2 Coríntios 1, ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações. Aqui eu estou lendo uma outra versão. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e nos fortalece nas dificuldades e provações. Então, apesar de eu ainda sofrer, apesar de eu ainda chorar, eu sei que Ele está comigo. E esse Deus, Ele me dará a porção diária de força e consolo. Às vezes as pessoas me perguntam como que eu estou. Eu digo, eu estou vivendo um dia de cada vez. E eu tenho experimentado que em cada dia Deus tem me sustentado. Cada dia eu percebo a presença dele comigo. E eu quero dizer para você que está passando por esses momentos difíceis de luto. E talvez o seu momento nem seja de luto. Talvez seja um problema que você acha que é grande demais para você. Talvez seja um problema com o filho. Talvez seja um problema financeiro. Às vezes você acha que é um problema demais para você, grande demais para você, e você não está suportando. Eu quero dizer que Deus tem essa porção diária para você também. Deus tem essa provisão diária para você também. Deus tem força. Deus tem consolo. Deus vai te ajudar. Talvez você tenha perdido alguém muito querido, talvez seu filho, talvez como eu, seu marido, talvez a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei. E você esteja dizendo, como que vai ser de agora em diante? Não dou conta de viver sem ele, não dou conta de viver sem ela. Eu vou dizer para você, Deus te consola, Deus te fortalece. Vença o controle da dor. Nós não podemos deixar que a dor nos controle. Vença esse controle da dor. E diga a Deus, Deus, eu preciso, eu recebo o teu consolo e a tua força. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te ajude. Que Ele te fortaleça. Que Ele te ampare, que Ele te tome pela sua mão direita. E que você receba a palavra dele, não temas. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. No nome de Jesus. Deus te abençoe.